no nosso programa. Professor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto, é um prazer estar aqui num dia tão especial como esse. Boa tarde a toda a equipe da Educadora AM e seus ouvintes. Nós temos um tema para encerrar, nós começamos, né? Depois tivemos outros temas, outras discussões, outros debates, e tem um tema que a gente se propôs a fazer hoje aqui no programa, que é sobre o consumismo, né? Que afeta praticamente a população mundial. Sim. A gente vive sonhando em comprar isso ou aquilo, e quando tem o dinheiro, às vezes, mesmo sem precisar, a gente compra. É verdade. Não é? E o outro assunto que nós começamos foi falando de maneira muito responsável sobre o suicídio, né? Que é um assunto que, sinceramente, eu não me lembro de terem alguém ter feito essa abertura para a discussão desse debate. E nós começamos de uma maneira muito responsável esse debate. Inclusive, eu até dizia na época, né, com psicólogo, ninguém melhor do que um psicólogo para estar explicando essa situação. E eu acho até que a gente ajudou muita gente dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, as explicações que a gente se propôs a colocar aqui no ar. E ficou algumas discussões em aberto para que hoje pudéssemos fazer. Sim. Nessa época do ano, professor, eu gostaria até de começar assim o nosso bate-papo. Nessa época do ano, as pessoas parecem que estressam muito, vai chegando o final do ano, a bateria parece que começa a arriar, dá aquele desânimo, algumas pessoas com falta de percepção, não sei o que vai acontecer. Esse desânimo, essa coisa toda também pode levar a pessoa até certo ponto para uma depressão, para um problema psíquico mais sério? Olha, Roberto, na realidade, todo problema que a maioria, né, dos problemas emocionais que nós avaliamos, a maioria deles não são súbitos, são problemas que são resultado de todo um processo, né, que vai evoluindo, vai se agravando, e os processos depressivos, quando chegam num estágio muito grave, eles podem sim favorecer a iniciativas de autoextermínio ou suicídio, né? Evidentemente que tem pessoas que são um pouco mais predispostas a essa ideia, né? São mais vulneráveis, são mais frágeis a essas possibilidades. Mas essa possibilidade ela está colocada para qualquer um que, diante de uma situação extremamente angustiante, né, limite, ela não enxergue mais sentido no viver, não enxergue nenhuma possibilidade mais de viver saudavelmente e de se colocar numa condição onde seja suportável o contato com os problemas e, a partir desse contato, superá-los e alcançar um novo patamar de vida, né? Na outra vez que nós conversamos sobre isso, algumas semanas atrás, eu enumerei uma série de possibilidades, né, que podem favorecer ao suicídio. Eu acho que o que ficou sem uma discussão um pouco mais ampla, que eu acho que vale a pena nós discutirmos, embora o assunto seja muito complexo e possa ser discutido por muitos programas, né? E ao longo do tempo, em outra oportunidade, a gente pode voltá-lo em outras perspectivas, justamente no que se refere a como prevenir, né? Eu acho que mais do que remediar os suicídios já executados, né? Ou seja, lamentar aqueles que se foram, né? Nós precisamos prevenir, porque os suicídios continuam. E uma das questões que precisam ser, um dos paradigmas, né, um dos mitos que precisam ser quebrados, é não falar sobre o assunto. É preciso falar sobre o assunto, sim. A ideia muitas vezes que existe na imprensa, na mídia como um todo, né, existe praticamente um consenso de que falar sobre o assunto estimularia a prática do suicídio, né, para quem já está vulnerável. Depende muito da abordagem que é dada a este tema. Se nós partirmos desse princípio, então nós não podemos falar sobre nenhum assunto negativo, nenhum fenômeno, porque qualquer fenômeno que seja tocado, que seja colocado, vai estar então estimulando o aumento daquele fenômeno, né? Seja de violência doméstica, alcoolismo, qualquer outro tipo de fenômeno mesmo, né? Ou droga mesmo. Drogas, pedofilia, quer dizer... São vários assuntos. Vários assuntos, são vários fenômenos que incomodam a sociedade e que, se você então não jogar luz sobre aquele fenômeno para discuti-lo e para ver saídas para a sociedade em relação ao seu manifesto, né? Partimos da ideia de que ele vai se ampliar. Bem,
como é que o fenômeno se amplia, né? Por questões, por via midiática, derivado, né, da ação midiática. A única forma que ele pode se ampliar é se nós glamourizarmos esse fenômeno. Sim. Aí sim, aí nós podemos estimular, né? Aí é o uso indevido de um pseudo-jornalismo, né? Não é jornalismo, é um pseudo-jornalismo. É o uso indevido da mídia, né, em desserviço à sociedade. Né? E, infelizmente, nós temos alguns formatos de programa que glamourizam alguns fenômenos, né, emocionais, né, que usam desses fenômenos para audiência. Nós não estamos num passado tão distante onde nós chegamos a presenciar até entrevistas com criminosos, entrevistas quase coletivas, né? Então isso é algo que nós precisamos rever, porque isso sim glamouriza os fenômenos negativos, as dificuldades, as manifestações violentas e assim por diante. E nessa esteira aí sim nós poderíamos colocar o suicídio como um desses fenômenos que pode sofrer o estímulo a partir de uma abordagem irresponsável, de uma abordagem sem perícia, sem os cuidados necessários, sem colocações que possam contribuir. Ou seja, são aquelas abordagens inúteis que não servem para nada, né? Que só servem para aumentar a audiência e para estimular a curiosidade humana, que nós precisamos entender que a curiosidade humana não é só movida pela solidariedade, ela é movida também pelo mórbido, pelo estranho, né? Por aquilo que nos causa horror, também gera curiosidade humana. O que é diferente, podemos dizer que assusta as pessoas? Ele assusta e gera curiosidade, né? Então as pessoas de alguma forma procuram ver. Então por isso nós observamos nos canais de televisão que e na própria mídia impressa existem alguns veículos impressos que trabalham com o horror numa perspectiva não de discuti-lo e de procurar contribuir para a sociedade ver esse horror de uma maneira que ela possa intervir e possa diminuir a sua incidência, mas numa perspectiva para pura audiência, é uma perspectiva que trabalha com a curiosidade, que se alimenta dessa curiosidade mórbida, né? Sem sentido, sem valor. É um jornal que você pega que exibe o sangue pelo sangue, né? Que exibe a tristeza pela tristeza, mas que não traz consigo naquela reportagem, naquelas matérias, nada que possa nos alimentar de algo positivo, né? Então, das tragédias também podemos tirar lições positivas, podemos discutir, como estamos discutindo aqui, uma desses fenômenos trágicos, que é o suicídio, né? E a partir daí trabalharmos de uma maneira preventiva. Como é que se trabalha a prevenção no suicídio? Por que ele ocorre? Tirando aqueles suicídios que ocorrem por questões, por exemplo, existem já estudos, né, sobre alguns agrotóxicos que favorecem, que alteram, né, a própria função neuroquímica, né, no cérebro, e que pode gerar essa possibilidade de autoextermínio. Existem alguns outros medicamentos também que precisam ser ministrados com muita cautela, né? Porque vão retirando essa possibilidade de censura das pessoas e fazem com que elas possam, né, aquelas que são mais vulneráveis, possam dar fim à sua própria vida. Quer dizer, tirando essas questões, né, que em um outro momento a gente pode discutir com mais propriedade, a maioria das vezes o suicídio ele ocorre porque o indivíduo, volto a dizer, está numa situação como se ele se sentisse encurralado, mesmo que ele não esteja efetivamente, mas se sentisse sem saída. Um bom exemplo disso, por exemplo, existem estudos que mostram a incidência de suicídio em comunidades indígenas que foram desalojadas dos seus espaços originais, né? E que diante desse desalojar e diante de uma situação de empobrecimento, de contato com uma cultura que eles não conseguem se adaptar bem a ela, né? Que é a nossa cultura, e diante da distância que eles passaram a ter dos seus valores,
né, do seu cotidiano, da sua autonomia e etc., muitos tiraram sua própria vida. Né? Não seria também uma forma de protesto na cabeça dessas pessoas, já que a gente fala até em coletivamente fazer a mesma coisa? Olha, em alguns casos muito raros, pode haver pode acontecer uma forma de protesto. Não que seja constante, né? Mas não é uma forma de protesto simples, é uma forma de protesto no sentido, já que eu não vejo saída, a única saída que eu vejo é mostrar o que você está fazendo comigo, né? Por exemplo, quando você pega os homens-bomba, é uma forma os de protesto, os kamikazes, que é uma forma de morrer com glória, com dignidade, né? E ao mesmo tempo morrer servindo a uma causa no qual eles acreditam. E percebendo que a sua morte, além de servir para alterar essa causa dos que ficam, né, coloca quem morre numa situação nobre, né, que ele morre como mártir. Dentro desse contexto aí, só para a gente fazer uma avaliação da palavra ou de uma frase muito dita, prefiro ser um covarde vivo do que um herói morto. Dentro desse contexto aí, como é que se analisa isso que as pessoas dizem? Porque muita gente também não quer ser covarde, mesmo vivendo no seu dia a dia. O que se mata em nome de uma causa pensa o contrário, né? Eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo, né? Ele pensa o inverso. Né? Para eles totalmente adverso do que a gente está falando. Totalmente. E é exatamente essa coragem e essa disponibilidade deles por essa causa que causa um estranhamento ao Ocidente. Né? Nós, ocidentais, temos uma outra forma de visão. A morte, para nós, ela é algo que nos coloca numa situação de horror tal que nós fazemos qualquer coisa para não chegar a este ponto, né? Pelo menos a maioria. Mesmo assim, no Ocidente, né, o índice de suicídio tem aumentado sistematicamente. O índice de suicídio no Brasil, embora esteja dentro de um número pela média, né, não tão alarmante pela Organização Mundial de Saúde, ele ainda inspira cuidados, né? E evidentemente que o fenômeno, enquanto número, né, a própria psicologia não trabalha necessariamente com números, né? Para nós, cada vida é preciosa, é única, né? Então, a estatística é bom para estatísticos, né? Quando se trata de vida, é a coisa mais importante do homem, é o presente que Deus deu. Ela é muito interessante para a estatística. Quando você pressiona, né? Quando você aperta os números, os tortura, eles confessam, né? E confessam que o que tem por trás são seres humanos, são vidas, e que nós precisamos entender o que está acontecendo, né? Que está levando essa opção a ser uma opção que é a sexta causa de morte no mundo. Perfeito. Partindo desse princípio, eu tenho um minuto ainda para chamar o bloco comercial, nós temos outro assunto também. Sim. Partindo desse princípio aí, o senhor bem colocou, né, a vida é única e merece ser valorizada. Pessoa, quando se sente pressionada, quando se sente... Porque é interessante a gente estar falando também, porque, como eu disse no início, de uma maneira responsável, por ter também a fala de um profissional para saber o que fazer, né? Quando, no começo de tudo, eu não estou bem, não estou legal. Um momento como esse, um momento de pressão, um momento de raiva, um momento que passa por um certo constrangimento, uma frustração, e às vezes não começa, eu não tenho saída, eu não estou encontrando saída. Aí é que vem a parte boa da coisa. O que a pessoa pode fazer para que ela possa sair dessa situação? As pessoas em geral, Roberto, elas precisam definitivamente optar pelo diálogo e optar por refletir sobre si e por falar sobre suas angústias, seus sentimentos, né? E isso não necessariamente, né, precisa ser todas as vezes com um psicólogo. Sim. Né? Pode ser com alguém da família? Pode ser com alguém da família, pode ser com um amigo. Eu acho que o que está acontecendo, a psicologia pode ajudar, pode contribuir, pode, mas a psicologia ela não dá conta, né? Ela não é solução para o mundo, né? Ela é uma contribuição, né? Então isso significa que se eu abro o diálogo em casa, se eu tenho o costume de conversar, se eu tenho o costume de escuta, de ouvir o outro e de ser ouvido, né?
E aí não é só nas minhas horas de crise, se eu consigo dialogar, se eu consigo conversar bem, se os meus laços de amizade permitem isso, se a minha forma de viver, abertura, né? se a minha forma de viver tem abertura, né? Abertura para o diálogo. Se isso acontece, é uma coisa simples, mas que a gente vem observando, que não está acontecendo, né? Hoje com o advento do MP3, da internet, né? Hoje as pessoas, o que acontece? A gente está vendo que o índice de suicídio, inclusive, tem aumentado entre os jovens, né? E o que a gente tem percebido? A gente pega essa geração, eles ficam na internet o tempo inteiro, né? Quanto podem. Aí depois eles saem da internet, eles colocam o fone de ouvido. Não escuta ninguém. Não escuta ninguém, né? Nem a si próprios. Verdade. Então, e aí eles saem de casa com o fone de ouvido, eles entram no ônibus com o fone de ouvido, eles descem com o fone de ouvido, eles entram em sala de aula com o fone de ouvido, aí eles tiram o fone de ouvido para atender o celular. Aí eles atendem o celular, passam a mensagem, aí vão tomar banho com o celular dentro no banheiro, aí saem, eles estão sempre plugados, mas ao mesmo tempo eles não estão plugados com o essencial, consigo próprios, né? Então, todas essas invenções são importantes? São espetaculares, são muito úteis, né? Inclusive a nossa geração está procurando usar bem essas tecnologias e hoje em dia fica difícil falar como seria sem elas, embora nós tenhamos experimentado uma época onde as coisas funcionavam sem ela, não é? Eu, há pouco mais de 20 anos atrás, não tinha internet, não tinha celular, não tinha microcomputador, o computador era uma coisa que estava na esfera das grandes empresas, né? E nós vivíamos. E bem. Hoje eu recebi 84 e-mails. Sim. E em outros tempos eu teria que receber 84 cartas. Até que ela chegasse aqui ia ser o Natal do ano que vem. Então eu acabei abrindo o e-mail. Mas talvez não, as pessoas elas se planejavam, né? Hoje o que acontece? E outra coisa, olha só, aí você tocou num assunto interessante. Seriam 84 cartas escritas de punho. E pensando, né? Pensando, exatamente. Personalizadas. Hoje já vem pronto aqui a mensagem que vai você passar. Copia. O sujeito vai lá, copia um poema e manda para você. Aqui, já manda lá. Exatamente. Então, assim, a coisa fica pouco natural. Fica pouco natural. Você pega uma mensagem do seu celular hoje, e aí vamos supor que você tem lá 200 contatos, e você quer mandar um Feliz Natal. Você marca os 200 contatos, você escreveu uma vez só, e manda. Não tem nada personalizado. Não é? É verdade. Então, essa despersonalização, ela tem um efeito. Ela tem um efeito da industrialização do afeto também. Professor, o papo nosso está excelente. Eu tenho que ir para o comercial rapidinho, né, que eu estou atrasado. Eu tenho uma mensagem para a gente conversar bastante. O assunto aqui está super interessante, não é? E tudo que o professor falou. Eu quero saber o seguinte, eu acho que não vai dar tempo de falar hoje sobre... vamos ter um pouquinho de tempo para falar sobre consumismo, né? Mas é bom a gente falar um pouquinho. Meu bloco está pesado ali. Mas na volta eu quero, para a gente encerrar esse assunto então, sobre tudo isso que o senhor falou, conversar é muito bom, se abrir para as pessoas é muito bom, sim. Então, escutar os problemas. Sim, e aí eu volto a dizer, eu venho batendo essa tecla e vou continuar batendo todas as vezes que falar sobre o assunto, sobre os vários assuntos emocionais, nós precisamos ter espaços individuais e coletivos onde as pessoas se sintam ouvidas e respeitadas, verdadeiramente. Na medida em que a sociedade permite esses espaços, o índice de suicídio nessa sociedade diminui. E nesse mundo tecnológico todo aí, onde que entra a religiosidade? Eu quero saber disso, depois nós vamos para o intervalo. Ok. Não é que muitos procuram a tecnologia para se dar bem no seu dia, mas poucos procuram aí o seu momento de espiritualidade, o seu momento ali de oração, o seu momento de conversar com o Ser Supremo. A gente vai para o intervalo, eu volto em instantes, continua aqui com o professor Hudson Miranda. Até já. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Legal, estou de volta aqui batendo um papo aqui, agradecendo a presença da Vitória, minha filha, visitando os nossos estúdios, vem aqui desejar um Feliz Natal. E eu estou aqui com o professor Hudson Miranda, educador, psicólogo, e a gente falando de vários assuntos. Professor, a gente até fugiu um pouquinho aí do suicídio, porque eu acho que até ficou bem definido do que fazer para buscar evitar todo esse tipo de problema, até mesmo com a união da família. Mas quando a gente fala com os jovens, eu aproveito minha filha de 12 anos que está aqui, está dentro do contexto, que pega meu MP4,
Ah, eu tenho que ir no computador para mandar uma mensagem para não sei quem. Ô pai, dá licença aí que eu tenho que mexer no computador. E assim sucessivamente. Onde que entra a parte religiosa? Né? Eu estou usando aqui, claro, um exemplo, mas acontece, como o professor diz, nesse momento, milhões de pessoas estão plugadas o tempo inteiro e às vezes quando perde essa referência, se acabar a luz, então não sabe o que fazer. Né? Porque o computador está desligado, se perder a linha do telefone, então a Oi não está atendendo lugar nenhum, a Claro, a Tinha, não sei quem, não estou fazendo propaganda para ninguém, mas generalizando. E busca-se o quê? A partir do momento que perde essa referência dessa tecnologia que é usada o dia inteiro. Bem, se não tiver cultivado valores interessantes, não tem o que buscar, né? Vai buscar no vazio. Agora, se realmente nós tivermos, se esse jovem tiver uma sustentação familiar, social e de valores interessantes, obviamente que ele vai, isso para ele vai ser um fenômeno temporário, ele não vai entrar em crise, né? E vai conseguir aguardar o retorno do sinal sem entrar em crise, né? Está bem resolvido, né? Está bem resolvido. Isso não é uma coisa para gerar nenhum pânico, né? É um fenômeno. Acabou a luz, ok. Vamos fazer alguma coisa. Eu vou até vamos conversar, vamos sair, vamos fazer outra coisa e tal. Independente se acaba ou não acaba a luz, também existe vida inteligente Outras fora da internet, coisas, né? fora do celular, né? Fora esses outros recursos tecnológicos, né? Quando você fala, por exemplo, da questão religiosa, eu acho que é importante nós estabelecermos uma conexão independente da religião, né? Independente se o indivíduo tem conexão com a religião. Por quê? Porque nós precisamos falar também para os ateus, né? O ateu é uma pessoa comum, né? Ele é uma pessoa, ao contrário do que muita gente possa imaginar, o ateu não é um ser perverso, alheio e alienado da sociedade e um ser que representa perigo porque não acredita em Deus. Não, de forma nenhuma. Ele tem uma outra filosofia, uma outra visão de mundo, né? E o que importa na realidade neste momento são os valores que você cultiva, independente da religião ou se você tem ou não tem uma religião. Para você ter ética, né, e princípios, né, você não tem que ter obrigatoriamente uma religião, né? Para os que têm, ótimo. Para os que não têm, mas conservam os princípios, né, de convivência social, família, né, os princípios que norteiam a amizade, né, o afeto, o amor, né, o respeito ao próximo, o respeito ao direito do outro, ao espaço do outro, né? Isso não precisa necessariamente, né, da doutrina religiosa, né? Existem pessoas que inclusive frequentam arduamente os cultos ou as manifestações, né, religiosas, sejam elas de que ordem for, mas curiosamente, né, no seu dia a dia não pratica os princípios éticos, que é o mais importante. Né, que é o mais importante. Então eu acho que nesse momento de celebração, né, para a vida, se você não acredita no nascimento de Jesus Cristo, se você não acredita no Senhor, né, mas você acredita na vida. Acreditar na vida não é mesmo que acreditar em Deus? Que a gente não está aqui por acaso. Isso é uma outra discussão, né? Eu acho que aí eu acho que é muito importante na ética do tratamento do sagrado, né, que a gente não imponha o valor simbólico religioso que nós temos ao outro, né? Mas é um caminho? Não, é o caminho respeitar. É o caminho respeitar o princípio que o outro adota. Não, eu digo assim, é um caminho? É uma possibilidade, sem dúvida, né? Então, o fato de você considerar o que não acredita, você não está desconsiderando o que acredita, de forma nenhuma. O que nós estamos celebrando hoje, efetivamente, é o nascimento de Cristo. Ok? Agora, a vida, né? Agora, para aqueles que não acreditam nesse nascimento de Cristo, né, nós podemos celebrar a vida, por que não? Também, aqueles que celebram o nascimento de Cristo também estão celebrando a vida, né? Mas celebrar a vida não tem que ser necessariamente celebrar o nascimento de Cristo, ok?
Então você pode celebrar a vida numa outra perspectiva. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo com isso é que esse celebrar pode incluir a todos, sem a disputa de que o meu valor religioso é maior do que o seu ou dela e assim por diante, né? Então eu acho que é uma oportunidade de nós reafirmarmos, né, o que nós acreditamos e por que acreditamos. Que seja então a né? celebração ecumênica. Exatamente. Então, e a celebração ecumênica, ela contempla esse respeito a todas as possibilidades. E que essas possibilidades, elas são respeitadas na medida em que ela não destrói o outro, né? Na medida em que ela considera o outro como ele é. Então, acho que isso é o maior legado, né, que o Natal nos deixa, e que o nascimento, para quem acredita, né, o nascimento de Cristo também nos traz, né, Okay. essa lição de que nós precisamos respeitar o outro do jeito que ele é e amá-lo do jeito que ele é. Esse é o maior princípio. Infelizmente, muitos, né, das mais variadas denominações religiosas não fazem isso, né, e vão participar das atividades, né, realizadas nos templos. Então, eu acho que antes de participar dessas atividades, nós precisamos refletir sobre isso, né? E numa época de consumismo, né, Vamos entrar já no assunto, então. não Né? é? Eu acho que é oportuno, nós precisamos refletir o sentido, inclusive, do presente, né? Para que eu compro um presente para alguém? O simbolismo que aquilo provoca. Sim. Do Natal, né? Até que ponto, qual é a fronteira do simbolismo e qual é a fronteira da encomenda? Ou seja, pai, você comprou o computador que eu pedi, né? Já é uma pressão, né? Não é? Pai, você comprou aquele. Estou abrindo o presente, né? Olha, você comprou aquele celular, não é? Já até sei, é o celular. Se for outra coisa, E já se for desfez outra aquilo. coisa? Já frustrou ali alguém, né? Então, nós precisamos refletir sobre até que ponto os presentes se transformaram numa encomenda, né? Olha, Natal está chegando, você pode me dar aquilo ali, tá? Poderia ser espontâneo, né? Olha, eu ganhei Mas isso. já foi uma época espontânea. Por que seria ter uma surpresa que você está ganhando? Exatamente. O problema é que nós estamos cada dia mais cedendo aos estímulos e à sedução do marketing, do capital. Então, tem que ser aquele celular, tem que ser aquele sapato, tem que ser aquele vestido, tem que ser aquela camisa, tem que ser aquele carro, tem que ser aquele microsystem, tem que ser aquele notebook, né? A surpresa E do se não presente. tem, é um desespero de quem não pode pagar. Ou seja, eu não estou no Natal porque eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo. Então o Natal para mim não existe? Ora, peraí. Precisamos rever isso. Porque nós estamos chegando a essa questão. Hoje, muitos dos que estão nos ouvindo estão angustiados, né? Porque, por algum motivo, não puderam dar aquilo, né, que desejariam, que na verdade não é o seu desejo, é o desejo do outro, né? E sabem que na hora que eles derem o que eles podem, ou não derem porque eles não podem, eles vão se sentir constrangidos, porque eles vão se sentir como não pertencentes ao Natal. O Natal para eles não existiu. E não é por aí. É aí que começa nós começamos a dissolver o sentido do celebrar Do verdadeiro Natal. o verdadeiro Natal. O que é esse Natal? O que ele significa? O que ele provoca em mim como pessoa? Né? E aí, só dar um último exemplo, né, que nós estamos Sim, chegando ao final. eu estou né? dizendo, o papo está tão bom e de repente o tempo está curto. Mas Se Deus quiser, 2010 nós vamos ter muito tempo aqui no programa. mas é só a gente perceber a evolução, se é que a gente pode chamar isso de evolução, do chamado amigo oculto. Ah, sim. O amigo oculto, há 10, 15 anos atrás, como é que ele funcionava? O presente era um símbolo. Eu escolhi o que eu queria para você, se eu tirasse você. Sim. E era um segredo que se mantinha com gosto. Era oculto mesmo. Era né? oculto. A brincadeira, o sentido era esse. E qual era o objetivo? Aproximar as pessoas, muitas delas
que nem se conheciam direito, às vezes se conviviam no dia a dia, mas era uma oportunidade de celebrar, de aproximar, né? De dar um abraço, de experimentar um afeto, um momento que não era comum do dia a dia. E não se estipulava, né? Preço nem presente. Não, né? nada disso. Então, porque isso não era o protagonista, não era o principal da situação. O principal era o estar junto e a curiosidade. Olha, então, quando você pensou em mim, né, o que veio à sua cabeça? Veio isso aqui. Quando eu achei que parece com você. Parece com você, né? Mesmo se eu tivesse errado, o sentido ali, não é bem assim, mas é quase isso, ou essa cor não é. Mas sabe, era uma coisa lúdica, bem feita, interessante. Hoje em dia, como é que é o amigo oculto? Todo mundo tirou, mas era a mesma coisa no seu oculto, porque eu fico desesperado para contar quem você tirou. Para contar quem eu tirei, para saber quem me tirou. E a partir daí vira outro desespero. Eu faço um tormento na cabeça de quem eu tirei, para que ele me conte o que ele quer. Porque se tiver algum resistente, né, porque hoje em dia a coisa está tão descarada que todo mundo já fala, olha, quem me tirar já vai me dar isso aqui. Não, aqui foi assim, 3 opções de presente. Exatamente. Agora daqui a uns dias vai ter lista. Olha, está na loja tal, o que eu quero. Né? Porque igual a coisa casamento. Está chegando por aí. E se não for, não venha. Né? Então a situação está chegando nesse ponto. E por quê? Porque as pessoas não estão investindo em se conhecer. O índice de aumento de troca de presentes após a noite de Natal vem aumentando sistematicamente. Sabe por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Sabe quando é que você mede, quando você está a caminho de conhecer melhor as pessoas? Porque nunca você conhece plenamente ninguém, né? Mas quando você está a caminho, é na medida em que, quando você compra algo para esse alguém, quando você lembra desse alguém, há uma coincidência. É verdade, é aquilo mesmo. Pessoal, o bom desse bate-papo nosso é que a gente fica com gostinho de querer continuar a conversar e o tempo, infelizmente, é curto. Então, partam desse princípio, né, de mudar esse paradigma, né, para que a gente volte a ter prazer de presentear. Que o presente não seja um momento de tensão. Está virando um momento de tensão. É verdade. Meu Deus, será que fulano vai gostar disso aqui? Né? Mas quando você conhece a pessoa, eu vou até dar um exemplo, está até gostoso dentro disso aí, o nosso amigo oculto aqui na emissora, foi maravilhoso a nossa festa, diga-se de passagem, né? A confraternização, você já deu para sentir a convivência que a gente tem, igual você estava conversando com o Jefão, com o Tiagão, até brinquei que ele é meu filho mais velho, mas eu estou mais novo que ele. Então, me deram opção, né? Agora eu posso revelar que já acabou a brincadeira, eu tirei o Jefferson Rocha, inclusive segundo ano que eu tiro o Jefferson. E aí me deram a opção de um livro e um CD de rock and roll, porque ele é músico, é o vocalista da banda Express, músico conceituado, e eu fiquei em dúvida, eu falei, poxa vida, e ele torce pro Galo, todo mundo sabe. Eu fui na loja, que eu gosto de comprar, e vi a camisa do Galo, falei, pô, esse é o presente que eu acho que é a cara do meu amigo oculto. Sim. E daí ficou, graças a Deus, ficou muito feliz. E como essa camisa não foi ele que te pediu, ele não estava esperando. Então foi um momento que você não só demonstrou que como amigo, você conhece parte das preferências, né, dos desejos que ele tem, que você realmente está próximo dele, essa amizade é verdadeira, como você o surpreendeu. Ou seja, não foi um momento de tensão e foi um momento de surpresa boa. Né? Então, é esse o sentido. Você celebrou o momento, né? Estimulou o afeto da amizade, né? E você surpreendeu por uma coisa com a qual ele se identificou sem ser uma encomenda. Eu fugi da encomenda. Eu achei que o livro eu poderia dar qualquer dia e o CD de rock and roll a gente poderia comprar ou baixar, escolhendo as músicas. Exato. Mas a camisa é a cara dele. Então eu acho que é isso que as pessoas, ao contrário do que muita gente imagina, não é o valor. As pessoas precisam entender que a simplicidade, mas que toque o outro, e para isso você precisa conhecê-lo. Verdade. Né? Então, você precisa conhecer a pessoa, é capaz de surpreender muito mais do que o valor puramente. Né? Quer dizer, o que eu estou dizendo isso? Muitas vezes quando você pega uma criança de 5 anos e dá um brinquedo de R$1.500 para ela vai ficar feliz e tal. Às vezes foi uma encomenda que ela fez, você está podendo dar, deu, ok, ela vai ficar feliz.
Mas quantas vezes a gente vê essa mesma criança se encantando com outro brinquedo que custa 1/5 daquilo ali e que ela não tinha visto, nunca tinha visto aquele tipo de brinquedo, se surpreendeu, estava com um primo, ou um sobrinho, ou um colega, alguma coisa assim, e ela larga aquele que ela encomendou e se encanta brincando. Com um de R$10. Exatamente. Um de R$9,99. Exatamente. Né? Professor, infelizmente agora acabou o tempo mesmo, mas Ok. Depois a gente vai combinar. Eu quero desejar de coração Feliz Natal. Obrigado pela colaboração, né? Sem Assim que dúvida, aceitou foi um meu prazer. convite para vir ao programa. Eu tenho certeza absoluta, né? Que tem enriquecido sim muito o nosso programa. E são assuntos interessantes. Ano que vem nós vamos trazer, se Deus quiser. Espero que você continue colaborando conosco aqui. Vai ser um prazer. É um parceiro, eu acho que é um sempre. trabalho de utilidade pública. Sim, sem Não é? dúvida. Você tem a sua profissão, você é psicólogo, é professor, e está dando sua cota de contribuição aqui na emissora para que a população, para que as pessoas, que às vezes não têm esse tipo de informação, não tem como ouvir esse tipo de discussão. E eu estou tendo o privilégio, graças a Deus, aqui no nosso programa, de trazer essa discussão com a pessoa conhecedora do assunto. Eu quero agradecer de coração, desejar a você um Feliz Natal, sua mãe, seu pai, que vocês vão estar passando junto hoje. Obrigado. E que Deus abençoe. Né? Eu, graças a Deus, acredito em Deus e que Deus esteja também. entre nós e que esse ano nós possamos, em 2010, estarmos juntos também. Eu, particularmente, gosto muito da companhia e da entrevista aqui com o professor Hudson Miranda, que já foi elogiado, inclusive, aqui na emissora. Obrigado. E leva o nosso Eu que agradeço, eu retribuo o carinho para você e para toda a sua família, para todos que estão nos ouvindo e os familiares de todos que estão nos ouvindo. Agradeço a toda a equipe da Educadora AM, a emissora, né, todos que compõem a emissora. Tem sido um grande prazer estar aqui e contribuir com a minha forma de ver, né, com as discussões que a gente tem trazido, e espero que em 2010 a gente tenha a oportunidade de trazer mais discussões, mais interatividade, mais possibilidades de discutirmos assuntos que, embora sejam um incômodo para nós, é importante também nos angustiar, faz parte da vida, tanto quanto os outros prazeres, né? A angústia também nos faz crescer, nos faz desenvolver, nos faz ser cada vez melhor. Eu acho que essa oportunidade de hoje, que comemoramos o nascimento de Cristo, no qual eu acredito, né, como cristão, é uma ótima oportunidade de celebrarmos a vida, assim como daqui 7 dias vamos celebrar a passagem e o nascimento, né, de um novo ano, que espero ser um ano de muitas conquistas e muitas coisas boas para todos nós, muitos desafios e muitas superações para todos que estão nos ouvindo. Ok. Tiago, obrigado.